Olá, meus queridos alunos, aqui quem fala é a tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje é Geografia e, na verdade, nós vamos fazer a correção dos dois últimos capítulos que nós fizemos. Vamos começar pelo capítulo 3, a cartografia e as projeções cartográficas. Na questão número 1, a pergunta é: qual a importância da cartografia? Nós sabemos que a cartografia é muito importante porque, além do espaço físico, ela também representa os aspectos políticos, sociais, históricos, econômicos e culturais. Então, a cartografia, que é a área que cria e estuda os mapas, é importante porque ela aborda diversos pontos. Nós não temos somente mapas físicos, nós temos outros tipos de mapas também. Por isso, a cartografia é muito importante. A pergunta número 2 é a seguinte: além dos mapas, o que mais a cartografia estuda e cria? Nós sabemos que, além dos mapas, a cartografia estuda e cria plantas e outras representações geográficas. Aí, na pergunta número 3, a partir de qual mistura surgiu a cartografia? A resposta para essa pergunta é que a cartografia é uma mistura de ciência, arte e tecnologia. Pergunta número 4. Quando começa a construção de um mapa? A construção de um mapa ela começa desde a coleta de dados até a representação final. Já aí na pergunta número 5, quem são os profissionais da cartografia e o que eles fazem? Nós sabemos que o cartógrafo é o profissional da cartografia, né? Como falei para vocês, assim como o historiador é o profissional da história, no caso do cartógrafo, ele é o profissional da cartografia. Além dos cartógrafos, os geógrafos, os engenheiros, os geólogos também trabalham com a cartografia, produzem os mapas, utilizam os mapas. Esses profissionais, eles coletam os dados necessários para montar qualquer tipo de mapa que nós quisermos construir, tá bom? Então, os profissionais da cartografia são os cartógrafos e o que eles fazem é coletar dados necessários para elaborar um mapa. Agora, a pergunta número 6. Em que os cartógrafos atuam? Os cartógrafos eles atuam na construção de estradas e ferrovias, monumentos e rotas de aviação e até muitas vezes no espaço sideral. Pergunta número 7. Você já desenhou algum mapa? Em seu caderno, faça a representação do mapa do Brasil. Bom, essa resposta é pessoal. Quem já desenhou um mapa vai responder que sim. Quem nunca desenhou um mapa vai responder que não. E devemos fazer um mapa do Brasil no nosso caderno. Na número 8, qual a principal técnica na construção de um mapa? A resposta para essa pergunta é: na construção de um mapa, a projeção cartográfica é a principal técnica utilizada. Número 9. Qual a função das projeções cartográficas? É exatamente o que eu falei. Possibilitar a reprodução da superfície do planeta Terra de forma plana, formando os mapas. Já na número 10, quais são os tipos de projeções cartográficas mais famosos? Escolha um tipo e descreva a principal característica que você consegue perceber. Bom, as projeções cartográficas mais famosas são as que nós estudamos aí no nosso capítulo, que são as projeções cônicas, planas e cilíndricas. E para você descrever uma delas, basta você escolher e descrever de acordo com o conceito que nós aprendemos aí no capítulo. Agora vamos à correção dos exercícios do capítulo 4. O capítulo 4, ele fala sobre a divisão política do Brasil. Fala sobre a divisão territorial, para ser mais exato. E a pergunta de número 1 é a seguinte: quantos estados possui o Brasil? Nós falamos que o nosso país possui 26 estados, correto? Então todos sabem que o nosso país possui 26 estados e um Distrito Federal. Porém, a pergunta aí é somente quantos estados o Brasil possui. Então, a resposta: 26 estados. Na número 2, com a ajuda de seu professor, responda: em qual região você vive? Quais os estados compõem a sua região? Nós já sabemos que nós vivemos na região sudeste,
E os estados que compõem a região sudeste são São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Esses são os 4 estados que compõem a região sudeste. Agora, na número 3, visualize no mapa, com a ajuda de seu professor, qual é o maior estado do Brasil e em qual região ele se encontra. Escreva abaixo. Se vocês olharem na página anterior, tem um mapa do Brasil. Vocês podem observar que o maior estado que nós temos aí é o Amazonas. E o Amazonas, ele se encontra na região norte do Brasil. Agora, na número 4, assinale abaixo a resposta correta. Quantas são as regiões brasileiras? Nós sabemos que nós possuímos 5 regiões no nosso país: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, a resposta correta aí é a letra A, 5 regiões. Na número 5, qual é a maior região do Brasil? Vocês conseguem observar aí, olhando também no mapa na página anterior, que a maior região que o Brasil possui é a região norte. Na número 6, marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos analisar cada uma aí. O Brasil é um país de grande extensão territorial? Sim, nós sabemos que isso está correto. Foi o que nós falamos bem no comecinho do capítulo. O Brasil é um país de grande extensão territorial. Agora, a região Nordeste é a que possui maior número de estados? É verdadeira ou falsa? Se vocês verificarem a lista de estados de cada região, vocês vão verificar que o Nordeste é, de fato, a região que possui mais estados, que possui o maior número de estados. A região Sul é a maior em extensão territorial? Falso, porque a maior região em extensão territorial é o Norte, como nós já verificamos aí na pergunta número 5. Então, essa questão aí está incorreta, falsa. O Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal. Essa está correta? Sim, como falamos no começo do capítulo, o Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal. Então, de acordo com essas alternativas, qual letrinha a gente tem que marcar aí? Verdadeira na primeira, verdadeira na segunda, é falsa na terceira e verdadeira na quarta. Então, a resposta correta aí é a letra B. Na número 7, escreva abaixo os estados que pertencem à região Centro-Oeste, com as suas respectivas siglas. Os estados da região Centro-Oeste são Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. A região Centro-Oeste só possui 3 estados. Então, Mato Grosso, a sigla é MT, Mato Grosso do Sul, a sigla é MS e Goiás, a sigla é GO. Sempre maiúsculo porque são as siglas que representam o nome dos estados. Na número 8, escreva abaixo qual o estado em que você vive, em qual região ela se encontra e qual é a sua capital. Além da capital, identifique outros 2 municípios importantes em seu estado. Essa resposta é pessoal, o livro dá como pessoal, mas eu vou ajudar vocês a responder essa questão. Vamos lá. Qual região, em qual estado nós vivemos? Nós vivemos no estado do Rio de Janeiro. Em qual região ele se encontra? Nós já sabemos que nós vivemos na região Sudeste. E qual a capital? A capital do estado do Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. Então, nós sabemos que o estado do Rio de Janeiro possui a sua capital, também Rio de Janeiro. A próxima Aí pede para a gente também identificar 2 outros municípios importantes em seu estado. Um município que vocês gostarem, que vocês conhecerem, vocês podem colocar aí. Essa é uma resposta pessoal. Qualquer município do Rio de Janeiro que vocês colocarem, eu vou considerar como correta a informação. E agora, número 10, o que são municípios? Com a ajuda de seu professor, responda e escreva o nome e algumas características do seu município. Nós
estudamos que os municípios são unidades administrativas que possuem uma sede pública de atendimento à população da região, ou seja, é uma unidade administrativa que tem uma responsabilidade com o povo da região. Características do nosso município fica a critério de vocês. Vocês podem colocar aspectos do seu bairro, vocês podem colocar aspectos da sua região. Vocês podem colocar qualquer característica que vocês quiserem. Pode colocar a característica do bairro, coloquem características que vocês acham interessantes sobre o Rio de Janeiro. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.